Saúdo você que está em casa com a paz do Senhor, amém? Um momento muito propício, que é a importância da palavra de Deus. E como eu disse ontem, repito hoje, que você que está na sua casa, você possa permitir o Espírito Santo entrar e falar com você. Que você possa estar atento ao que Deus quer falar com você, porque eu tenho certeza que Ele fala ao seu coração mesmo em meio à crise, que mesmo os templos estando fechados, mas a presença de Deus está em nossos corações, que mesmo o templo estando fechado, estamos usando meios e artifícios para você ser alimentado e a palavra do Senhor chegar até você. E nesse momento onde você está, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, porque tu duvidastes? E eles, subindo ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meus queridos, hoje eu quero trazer uma rápida reflexão para vocês sobre vivendo em meio a dias difíceis. É um fato importante que estamos vivendo em tempos difíceis, mas como conseguir viver dias difíceis? A palavra nos traz aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 14, que Jesus ia despedir a multidão e foi para o monte orar. E aí Jesus disse para os discípulos: olha, vão, pegue o barco de vocês, volte para o mar, eu vou orar e eu vou me encontrar com vocês do outro lado. Na cabeça dos discípulos, talvez eles estivessem pensando: tudo bem, a gente vai para o barco, vai para o mar, a gente já é acostumado a viver no mar, e do outro lado a gente vai se encontrar com Jesus. Tudo bem, é fato. E aí a gente pode, às vezes, lendo essa passagem, a gente pode se questionar: ah, mas os discípulos, no meio da tempestade, eles sentiram medo. Sim, é fato que sentiram medo, mas eles eram experientes no mar. Eles estavam acostumados a viver tempestades no mar. Por quê? Porque quem trabalha em pescaria, quem trabalha em altas embarcações, quem trabalha no mar, sabe que às vezes o vento pode ser contrário à embarcação. No meio do mar, o choque do ar quente com o ar frio pode provocar, às vezes, um mar agitado. E quem trabalha em regiões pesqueiras é acostumado a viver neste tipo de ambiente. Mas qual foi então o medo dos discípulos? O medo dos discípulos é que eles estavam caminhando a todo tempo com Jesus.
Eles estavam a todo tempo vivendo com Jesus. A todo tempo eles estavam vendo Jesus fazer milagres. A todo tempo eles estavam vendo Jesus dizer às pessoas: a tua fé te salvou. Vá em paz, não peques mais. A tua fé te salvou. Eles acabaram de ver Jesus conversar com a multidão e fazer um milagre para a multidão. Eles estavam acostumados que Jesus sempre estava com eles num barco quando algo desse errado. Qual foi o problema? É que dessa vez Jesus disse: vão sozinho e do outro lado eu encontro vocês. E no meio do mar, o mar começou a se agitar, a tempestade veio e o vento foi contrário. Adriel, mas você não disse que eles eram acostumados ao vento contrário? Sim. Mas quem já experimentou estar com Jesus uma vez, no momento que Jesus deixa a gente viver algumas experiências sozinhos, a gente acha que está o tempo todo em solidão. Os discípulos estavam acostumados a estar com Jesus sempre. No momento que Jesus disse: vão para o mar que do outro lado eu vou encontrar vocês, vão sozinhos que já eu encontro vocês. E os discípulos se viram no vento contrário, eles acharam que estavam sós. E a pior coisa, querido, a pior coisa não é enfrentar a tempestade nem enfrentar o vento contrário. A pior coisa é você enfrentar o vento contrário e achar que está sozinho. Estamos vivendo tempos que as pessoas, e eu sempre friso isso, as pessoas, estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão rodeadas de pessoas, mas dentro de si se sentem solitárias. A pior coisa que o ser humano pode sentir é a solidão. E Jesus disse isso: vocês não estão sozinhos. Vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Só que os discípulos, no momento do vento contrário, no momento da tempestade, achavam que estavam sozinhos. Porque o Jesus que estava com eles, o Jesus que outrora acalmou a tempestade dentro do barco, não estava mais no barco. Eles viram a tempestade vir, o vento ficar contrário e o barco vir quase a naufragar. E aí eles pensaram: o que é agora que eu vou fazer? Só que aí eu quero dizer algo para você. Mesmo o vento contrário, e mesmo você achando que está sozinho, do deserto Jesus está controlando tudo. Mesmo o vento estando contrário e você achando que está sozinho, Jesus está de longe vendo tudo. Sabe por quê? Enquanto Jesus estava orando no monte e os discípulos estavam no mar alto e a tempestade, mesmo do monte Jesus estava vendo os discípulos. Sabe por quê? A ligação de Jesus com Deus estava em espírito, mas em espírito a ligação de Jesus também estava com os discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus pode estar em ligação com o Pai, mas ao mesmo tempo ele está em ligação com você. Jesus pode estar em ligação com o Pai, mas ao mesmo tempo ele está em ligação aí onde você está. E por isso que nós estamos postando, por isso que estamos falando. Podem fechar os templos, mas a ligação não acaba. Podem fechar os templos, mas a ligação com Deus não acaba. Podem fechar os templos, podem dizer: vai ficar o ano todo o templo fechado enquanto o coronavírus não acabar, mas a ligação com Deus não acaba, porque o templo é físico, mas a igreja é espiritual. O templo é físico, mas a igreja continua. O templo é físico, mas a igreja vence a crise. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa: para de se sentir sozinho, porque o Espírito está com você. Se você está vivendo momentos de solidão, é porque você não está dando espaço para Jesus entrar na sua vida. Por que estamos vivendo tempos que as pessoas estão depressivas? Porque não está deixando Jesus entrar e limpar a casa. Não está deixando Jesus entrar e fazer morada. Não está deixando Jesus entrar e acalmar a tempestade. A gente chega e ora a Jesus: Jesus, está tempestade, Jesus, acalma a tempestade. Mas no mesmo momento a gente diz: Jesus, para acalmar a tempestade tem que ser assim, assim e assim. Aí Jesus diz: eu que fiz o vento, eu que fiz o mar, e eu sei o comando da voz. O comando da voz para acalmar o vento e o mar não é com a sua voz nem do seu jeito. O comando da voz é na minha voz. O vento só acalma na minha voz. Para de querer ensinar a Deus quando acalmar a tempestade e quando acalmar o vento, porque o vento e o mar só obedecem ao comando dele. Você ora, mas é a voz dele. Você ora, mas é no tempo dele. Não está aqui,
Mas a gente pode imaginar a seguinte coisa. Por que Jesus pediu aos discípulos para ir para o mar alto e encontrar do outro lado? Porque em uma tempestade Jesus estava no barco. Mas tem momentos que Jesus permite a gente passar por certas coisas para aprender a confiar nele. Tem momentos que Jesus permite a gente passar por certas tempestades para aprender a confiar nele. Queridos, eu vou falar algo aqui, está transmitindo, outras pessoas estão assistindo e pode ser compartilhado, mas eu vou falar aqui pelo poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo. Tudo isso que a gente está passando hoje, esse coronavírus, esse vírus que afeta as vias respiratórias e tem um alto poder de transmissibilidade, pode ter certeza, foi permissão de Deus. Sabe por quê? Tem momentos, tem coisas, tem crises, tem tempos difíceis, tem tempestades, tem inimizades, tem angústias, tem blasfêmia, tem fofoca, que Deus permite para você aprender a confiar nele e não no homem. Não é o presidente que vai parar com o coronavírus. Não é o governador que vai parar com o coronavírus. A igreja precisa aprender a confiar em Deus. A igreja precisa estar desperta e confiar em Deus. Porque uma coisa é eu confiar em Deus com o dinheiro na conta. Uma coisa é eu confiar em Deus com a economia girando e tendo capital de giro. Uma coisa é eu confiar em Deus tendo comida para alimentar os filhos. Outra coisa é eu confiar em Deus quando a economia para. Quando eu não consigo fazer a feira, a economia para, eu não tenho dinheiro para alimentar meu filho, eu digo, Jesus, e agora? E aí Jesus diz, calma, a feira já está vindo, a providência está chegando, porque você confiou em mim. E a Bíblia diz que quando o mar estava agitado e o barco ia a pique, Jesus aparece na praia andando sobre as águas. Sabe por quê? Porque a crise pode chegar, mas não afeta quem é o dono do vento e do mar. A crise pode chegar, mas não afeta quem criou o planeta Terra. A crise afeta a mim e você, meros mortais, meros carnais, mas não afeta quem fez o ar entrar nos pulmões. E aí os discípulos, quando vê Jesus andando sobre as águas, atemorizados com a crise, esqueceram do Jesus que fez a multiplicação dos pães. E aí eles disseram, é um fantasma. Aí Jesus diz, tenham bom ânimo, sou eu. O eu sou fala com vocês. E aí Pedro, o mais ousado, diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, se é o Jesus que estamos vendo fazer milagres, me manda ir até aí. Porque se eu caminhar nas águas, eu vou acreditar que é o Senhor. Às vezes criticamos Pedro por essa ousadia. Mas se Pedro não tivesse essa ousadia, ele nunca ia viver as experiências mais incríveis da vida dele. Mas existe outro parâmetro também. Às vezes só queremos aceitar que Deus está no controle de todas as coisas quando a gente ora bem assim. Senhor, se o Senhor está nesse negócio, se o Senhor está na crise, Senhor, se é da tua vontade isso, que aconteça assim, assim e assim. Aí Jesus chega para você e diz, eu estou na crise e só vai acalmar quando eu quiser, da forma que eu quiser, porque não é a sua forma que acalma a crise, mas é o meu momento que faz a tempestade passar. Não é a forma que você pede que acalma a crise, mas é a forma que eu entendo que a tempestade vai passar. Não é o do seu jeito que vai fazer você unir amizades, mas é a minha forma que coloco você, pessoas, para fazer amizades, para falar do meu nome. Entenda uma coisa, gente, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus e nada sobre você. Entenda isso. Precisamos entender que nessa vida a gente só está vivo por um propósito. Se nos formamos e estamos em um trabalho, é porque Deus quer a gente ali. Se estamos em determinados ambientes, é porque a gente estamos ali, mesmo em tempos de crise. Por quê? A crise pode chegar, mas Deus está no controle. E Pedro viveu as experiências mais incríveis da vida dele, porque ele teve a ousadia de dizer, Jesus, se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas. Eu sei que o Senhor está na crise, mas eu quero viver esse momento contigo. Aí Jesus, vem Pedro. Pedro, venha. Experimente esse momento, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Só que quando ele sente o vento contrário, ele fraqueja. Por quê? A minha força tem que estar baseada no Senhor dos Exércitos
e não nas minhas pernas. A minha força tem que estar baseada naquele que me criou e não no governo. Somos obedientes e cidadãos e obedecemos às leis terrestres, mas como espirituais temos que obedecer às leis divinas. E quando as coisas vão de encontro às leis divinas, Deus ele lhe chama a experimentar as leis divinas e sair do sobrenatural, viver o sobrenatural. Jesus diz: Pedro, venha, mas Pedro, quando sente o vento contrário, ele começa a afogar e diz: Jesus, me socorre. Aí Jesus diz: homem de pequena fé, se a sua fé fosse só mais um pouquinho, a experiência que você ia viver era ainda maior. Deixa eu dizer algo para você. Crises vão vir, tempestades vão vir, mas Ele está no controle de todas as coisas. Esses dias uma colega minha, enfermeira, ela mandou uma mensagem para mim, ela disse: Adriel, esse coronavírus é o fim do mundo. Eu digo: você não está vendo é nada. Já o coronavírus vai passar e vai vir uma coisa bem pior. Uma doença ainda pior, pestes piores, nação contra nação, guerras, fome em países que a gente nunca acha que vai chegar a fome, coisas piores, governo contra governo, governo que a gente acha que está bem vai declinar e vai se acender outro governo. Por quê? Porque é o princípio das dores e Jesus está voltando. E você precisa entender isso. Não é a tempestade que vai lhe matar. A crise pode tirar o seu dinheiro, a crise pode deixar você com fome, a crise pode deixar você desempregado. Mas nunca queira deixar que a morte não lhe permita viver o céu. Passe tudo isso com Jesus, a fome, o desemprego, a falta de dinheiro, as crises, mas não queira permitir que a morte lhe proíba de viver coisas eternas. Porque como eu disse ontem na lição dos adolescentes, temos que parar de querer viver somente momentos temporários e começar a construir momentos eternos. Porque quando eu construo momentos eternos, mesmo em meia crise, eu consigo pisar firme em um chão que ainda não existe. Porque isso é fé. E eu só consigo alimentar a minha fé quando eu paro de olhar para aquilo que está na minha frente e começo a olhar para cima. A minha fé ela só cresce quando eu paro de olhar para frente e olho para cima. Porque Jesus, do alto, Ele nos protege, Ele nos guarda. E por isso que mal nenhum chegará a sua tenda. Então, querido, é isso que eu quero dizer para você. Tempestades vão vir, crises vão vir. Mas passe tudo isso com Jesus, queira passar tudo isso com Jesus. E se você ainda não permitiu Jesus fazer morada no seu coração, peça a Ele para fazer morada no seu coração, para que você consiga passar a crise com Ele. Às vezes é comum a gente ouvir de pessoas: ah, Adriel, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Não é só ter Jesus no meu coração, mas é deixar Ele fazer morada, limpar a casa, tirar o pecado, tirar a sujeira e colocar a casa do jeito que Ele quer e não como você quer. E aí você vai ter fé para superar as crises com Ele. Vive em paz, fique em paz, porque já isso vai passar. Amém?